Eita que segunda agitada, hein? Acabo de sair 4 notícias do Santos de cair o queixo. Ontem foi drama, foi polêmica, foi emoção e teve até susto que parou o coração da torcida. O empate do Santos contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte foi muito mais do que um simples 1-1. Foi uma verdadeira montanha-russa de sentimentos que mexeu com cada santista espalhado pelo Brasil. Então, se você ama o Santos de coração, já deixa seu like e presta atenção até o final porque eu vou te trazer detalhes que pouca gente contou e que mostram como esse jogo pode marcar o rumo do Peixe no Brasileirão. E a última notícia é muito importante, tá pegando fogo na WebView. A bola rolou na Arena MRV, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, e logo nos primeiros minutos já veio a primeira polêmica pesada. Neymar, o grande nome do Santos, recebeu um passe açucarado dentro da área, bateu de primeira e na sequência, foi atropelado por trás por Gustavo Scarpa. Um carrinho claro, lance de pênalti sem discussão, mas o árbitro Bruno Arleu mandou seguir, sem nem acionar o VAR. A revolta foi imediata, jogadores, comissão técnica e até mesmo torcedores ficaram sem entender como uma jogada tão clara foi ignorada. Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem, foi direto, era pênalti e cartão amarelo. Até o narrador Rogério Correia na transmissão, reforçou a crítica. Esse lance, com apenas 5 minutos de jogo, já deixou a sensação de que o Santos seria prejudicado mais uma vez. E não foi só isso. O início também trouxe apreensão por causa de Neymar. Logo no primeiro minuto ele sentiu um incômodo no tornozelo esquerdo e chegou a preocupar os torcedores, mas felizmente não passou de um susto. Mesmo assim, o camisa 10 seguiu em campo sem conseguir ter a atuação que o torcedor esperava. Ele perdeu uma chance clara, se envolveu em uma discussão mais áspera com Lianco e, no fim, acabou substituído sem balançar as redes nem dar assistência. Depois da partida, Neymar foi às redes sociais e deixou mais um recado polêmico. Comprovado, sintético é uma M*********. A crítica ao gramado da Arena MRV repercutiu bastante entre os torcedores, reacendendo a discussão sobre os campos artificiais no futebol brasileiro. Mas o drama não parou por aí. O Atlético Mineiro abriu o placar no início do segundo tempo, com Igor Gomes finalizando após passe de Scarpa. Justamente o jogador envolvido no lance polêmico com Neymar. A situação parecia complicar ainda mais quando o Santos ficou com um jogador a menos, depois de uma expulsão bastante contestada. Com o Peixe pressionado e o tempo passando, a sensação era de que a derrota seria inevitável. Só que esse Santos não desiste fácil. Mesmo com um a menos, a equipe de Vojvoda foi valente e encontrou forças para reagir. Aos 40 minutos da etapa final, Tiquinho Soares converteu um pênalti e garantiu o empate heróico fora de casa. Foi aquele tipo de gol que vale mais do que um ponto na tabela. Vale moral, vale confiança e mostra que o espírito de luta segue vivo. E em meio a tudo isso, o torcedor santista passou por um susto ainda maior. O goleiro Gabriel Brazão levou uma pancada fortíssima na cabeça em um choque com Igor Gomes. Ele até tentou continuar, mas precisou ser atendido e levado de ambulância para o hospital. A imagem foi preocupante e deixou todo mundo apreensivo. Felizmente, no fim da noite veio a notícia que trouxe alívio. Brazão passou por tomografia, já recebeu alta e voltou junto com a delegação para a Baixada Santista. O próprio goleiro usou as redes sociais para tranquilizar a torcida. Fala galera, não passou de um susto. Obrigado por todas as mensagens. Do lado de fora, as opiniões também repercutiram. O jornalista André Rizek fez críticas à atuação de Neymar e chegou a compará-lo com Felipe Coutinho, que tem se destacado no Vasco. Para Rizek, Coutinho vem sendo mais decisivo que Neymar no Brasileirão, mesmo em times com dificuldades parecidas. Ele escreveu, o entorno não ajuda é um bom argumento para falar do brasileiro discreto do Neymar. Mas olha o Coutinho, está fazendo muito mais diferença jogando pelo Vasco. Essa comparação mexeu com a torcida, porque reacende a discussão sobre até que ponto Neymar está conseguindo ser o protagonista que se espera dele com a camisa do Santos. No fim das contas, o empate em 1-1 teve gosto agridoce. Por um lado foi heróico, conquistado na raça e na superação, com um a menos e contra um dos favoritos do campeonato. Por outro, o Santos segue em situação delicada na tabela. O time soma agora 23 pontos, ocupando momentaneamente a 15ª colocação. Mas se o Vasco vencer o Ceará, o Peixe pode cair novamente para o 16º lugar, muito próximo da zona de rebaixamento. A briga está intensa e qualquer detalhe pode fazer a diferença. E não podemos esquecer, Neymar deixou mais uma vez o debate sobre gramados sintéticos em evidência, Brazão assustou mas está bem. E a arbitragem voltou a ser protagonista negativa em um jogo do Santos.
Tudo isso em apenas 90 minutos de futebol. Um roteiro digno de cinema, mas que é a realidade vivida pelo torcedor santista. Agora, o foco se volta para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo na Vila Belmiro. Um jogo que promete ser ainda mais decisivo, não só pela rivalidade, mas pela necessidade do Santos somar pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. Vojvoda terá a semana cheia para trabalhar e tentar ajustar a equipe. Depois, o desafio será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em busca de revanche pelo revés do primeiro turno. Torcedor, a pergunta que fica é: o Santos foi realmente prejudicado pela arbitragem nesse jogo contra o Atlético Mineiro? Você acha que Neymar está devendo dentro de campo ou que as críticas a ele são exageradas, levando em conta todo o contexto? E mais, você concorda com o que Rizek disse ao comparar Neymar com Coutinho? Quero muito saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Esse espaço é nosso, e a sua voz é parte fundamental desse debate. E se você acha que a polêmica do pênalti em Neymar e a pancada no brasão já tinham sido o suficiente para abalar os bastidores do Peixão, segura aí porque tem mais. O empate contra o Atlético Mineiro também deixou marcas internas e pode mudar a hierarquia dentro do elenco. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que costuma ser paciente e estratégico, dessa vez não conseguiu esconder o incômodo com a postura de um jogador que deveria ser peça de confiança, mas acabou comprometendo o time em um momento decisivo. Estou falando do zagueiro Zé Ivaldo. Ele foi expulso em um lance desnecessário, deixando o Santos com um a menos e dificultando ainda mais a busca por um resultado positivo. Essa atitude pesou muito, porque o Peixe já lutava contra erros da arbitragem e ainda teve que superar a pressão do Galo em plena Arena MRV. Nos bastidores, segundo informações exclusivas, Vojvoda não disfarçou a irritação e deve colocar o defensor no fim da fila das opções daqui para frente. Vale lembrar que Zé Ivaldo já vinha sendo alvo de críticas da torcida pelo rendimento abaixo do esperado. Mesmo assim, vinha recebendo oportunidades, justamente porque Vojvoda acreditava que poderia contar com ele em momentos de dificuldade. Mas a expulsão custou caro, não apenas no jogo, mas também na confiança do treinador. A paciência chegou ao limite, e a tendência é que o zagueiro perca espaço de forma significativa no elenco. Essa decisão acontece em um cenário de alerta total. O Santos, com apenas um ponto conquistado no confronto contra o Atlético Mineiro, segue muito próximo da zona de rebaixamento, apenas um ponto acima do Z4. É justamente nesses jogos que cada detalhe pesa, e uma expulsão sem necessidade se transforma em um problema ainda maior. Agora, com a sequência do Brasileirão se aproximando e o clássico contra o São Paulo batendo na porta, no próximo domingo na Vila Belmiro, Vojvoda sabe que não pode ter margem para erros. O time precisa de foco, disciplina e de jogadores comprometidos em cada minuto. O momento é de cobrança e de ajuste fino no elenco, porque qualquer falha pode custar caro nessa reta final. E aí, torcedor, você concorda com a postura de Vojvoda em perder a paciência e colocar Zé Ivaldo no fim da fila? Ou acha que o treinador deveria dar mais uma chance para o zagueiro se recuperar e mostrar serviço? Quero saber sua opinião, então comenta aqui embaixo porque a voz da torcida é fundamental nesse debate.